Olá, gente. Esse é o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar e também pelo canal Padre Joãozinho no YouTube. Você participa porque quer uma palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. E nós sempre trazemos, toda semana, aqui no Rema, uma pessoa que faz a diferença. E hoje trouxemos Diego Tiarocchi. Tiarocchi é de origem italiana, né, Diego? Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, todo mundo. Tiarocchi de origem italiana, de Ascoli Piceno. É norte? É central, região central da Itália. É mais ou menos na altura de Roma, não? Na altura de Roma, do outro lado da bota. Mar Adriático ali? Mar Adriático. Olha, eu não estou tão ruim de geografia. E o Diego Tiarocchi é alguém que eu acho que eu te conheci quando você estava engatinhando, não é? Que idade você tinha em 1993? Tinha 10 anos em 93. 10 anos. Foi o ano que você chegou no santuário? Cheguei em 92. Não, eu fui ordenado em 92 e cheguei em 93. E me ajudou nos primeiros acordes. Hoje está até... Não é emoção, não. É tosse mesmo. Ajudei nos primeiros acordes no violão. Ali eu te dei um violão, não foi? Você usa aquele violão? Na missa das 7h30 nos domingos. Aquele violão nunca mais, eu me arrependi de ter te dado aquele violão. Sabe por quê? Aquele violão é artesanal e foi feito por alguém em Taubaté que nunca mais eu achei. E uma das melhores captações que já tive até hoje. Impressionante. Eu já peguei muito Godin. A gente está falando aqui porque o Diego é músico e eu sou músico, e o nosso tema de hoje é comunicação eficiente. Então, dois comunicadores, também músicos, não é? Precisam se comunicar bem. E eu tentei achar outro violão, é leve, praticamente nada, né? E o som corresponde, né? É bem interessante aquele violão. Se você quiser, eu te empresto, tá? Eu pensei que se quiser eu te devolvo. Não. Não devolve mais. Não, tá bom. Diego, da onde vem o seu interesse pela área? Você fez faculdade de comunicação? Como foi? Sou formado em comunicação. Minha formação Aonde? original pela PUC aqui de São Paulo. Você estudou na PUC. Estudei na PUC, mas já era uma comunicação voltada mais para o contexto digital, né? Para comunicação, para web. Naquela época, em 2000, quando eu me formei, a comunicação na internet estava começando. Pensar em hipertextos, como é que a gente pensa numa nova linguagem para comunicação. Peraí, vamos começar daí, não é? Ao invés de falar da vida do Diego, a gente ele já é a segunda vez que vem aqui, então a gente já conhece a figura, mas lá no 2000, né? Você se formou ou entrou em 2000? Entrei em 2000. Entrou em 2000, formou em 2004? 2004. Então, na aurora do terceiro milênio, pelo que eu lembro, Diego, quando eu cheguei na paróquia São Judas, em 1993, eu tinha uma experiência de computador lá de Taubaté, que era um 286, eu acho que era isso, com DOS. Não tinha ainda Windows. E eu ganhei o primeiro computador do Padre Alírio. Ninguém tinha computador em São Judas. No santuário não tinha computador. Não é? Tinha máquina de escrever. E uma coisa moderna na época era a secretária eletrônica. Não é? Era uma coisa impressionante. E o telefone sem fio. Ninguém nem podia imaginar um celular. Gente, estamos falando de 1993, né? Ontem. Né? 7 anos depois, você entra na faculdade de comunicação. Eu já estava em Taubaté, dando aula. Aliás, já era diretor da faculdade naqueles anos, e continuava com, eu acho que com 386, ou um 486, depois teve os 586, vocês lembram disso? Os computadores, você chegou a acompanhar isso, porque aí você estava fazendo faculdade e praticamente estava surgindo Windows, essas coisas que hoje ninguém entraria num computador com DOS.
Exato, já peguei um pouquinho depois, peguei ali quando a gente já tinha o Windows, já começava a navegar um pouquinho mais na internet. Com mouse. A internet já estava começando a funcionar no Brasil, ainda é discada, né? Aquele barulhinho que você conectava só Modem. na madrugada, porque era cara, e aí participei um pouco dessa etapa do processo. Mas veja que interessante. Quando Celular a gente fala, não era para todos. Não era para todos, né? Muito raro o Estamos celular. E tinha falando o pager, de né? 20, O pager. o pager que levava e era Você moderno. ligava, para quem está em casa que não sabe o que é pager, você ligava numa central e se falava uma mensagem, a pessoa digitava essa mensagem e chegava no aparelhinho, né? Que levava no cinto. Isso era muito moderno. Volta para casa que está pegando fogo. Exato. Né? O almoço está pronto. Né? Exato. Mas olha que num período curto de tempo, como essa comunicação e essa agilidade foi exponencial, né? A gente demorou muito para ter essas mudanças e quando a gente tem, agora essas mudanças são Você acha muito que mais, você mais falou a palavra rápidas, exponencial? Né? Será que é uma progressão geométrica na velocidade? Vamos dizer assim, aquilo que levou 1000 anos, depois foi em 100, agora depois em 50, e agora em 10, daqui a pouco, a cada ano, nós estamos duplicando a velocidade da comunicação? Como que é isso? Creio que sim, creio que a gente avança muito na comunicação. O ponto é que a comunicação traz muita informação. A gente tem muita informação hoje que não necessariamente informação é conhecimento. Só que o nosso processamento, o nosso computador aqui ainda continua o mesmo. A gente continua processando o mesmo número de informação que a gente processava e que os nossos bisavós processavam. Então, é por isso que hoje tem muita gente com burnout e outras doenças, porque a gente recebe e é bombardeado por tanta informação, porque isso cresce tanto, e a gente não tem essa capacidade de processamento. Isso gera até ansiedade. Você acha que a tecnologia está asfixiando o homem do ponto de vista cerebral? Parece que é demais, é como comer demais ou beber demais, depois vai dar uma ressaca. O que você acha? Eu acho que tem muito mais a ver de como a gente trata essa informação do que ter informação abundante disponível. Eu acho que tem muito mais como a gente filtra e aí seleciona essas informações e como que a gente se permite a ter essas informações, né? Talvez o mais difícil hoje em dia é que temos dos algoritmos nas redes sociais. E os algoritmos vão entregando cada vez mais informações que a gente já está acostumado, a gente vai vivendo numa bolha e quando a gente vê, a gente não consegue sair, aquelas informações vão se retroalimentando porque os algoritmos estão trabalhando em função disso. E fazendo suas escolhas. E fazendo as nossas escolhas e aí a gente acaba assumindo essas escolhas em todos os sentidos, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai sonhar, o que você vai votar. Alguém escolheu por você e você nem sabe por quê, mas você prefere aquilo ali. Exato, né? exato. Quer dizer, essa coisa se insere na lógica das inteligências, como a gente, né, já falou aqui, mas não vou falar das inteligências múltiplas, porque isso a gente já falou, mas da inteligência artificial. Uhum. Como é que você vê, dentro desse processo, o ser humano sendo bombardeado por informações que não necessariamente são conhecimento, como você disse, e de repente surge uma máquina que pensa melhor do que eu, que consegue assimilar tudo isso e muito mais que eu não consigo. Uhum. Aí tem uma questão muito interessante, né? Será que pensa melhor do que eu ou será que ela está configurada para trazer um tipo de inteligência específica melhor do que a gente? Quando a gente já fala sobre tipos de inteligência, existem vários tipos de inteligência. Talvez uma inteligência artificial está muito focada numa inteligência lógico-matemática através de uma programação que foi feita em cima dela. Então, ela carrega dentro dela também todos os vieses e todas as distorções de quem programou aquela inteligência é capaz de fazer. Muito se fala hoje sobre como que a inteligência artificial vai avançar e vai superar a inteligência humana, mas no fundo existe uma regra que ela não consegue ultrapassar, porque ela ainda não é tão suficiente para conseguir ultrapassar a inteligência humana, que ela depende ainda de uma... Mas, só para o nosso ouvinte de casa lembrar, quando a gente fala de inteligências múltiplas, a gente já falou aqui, do que exatamente nós estamos falando, para quem não acompanhou o outro programa? Legal. Quando a gente, alguns anos atrás, antes se denominava uma pessoa inteligência quando ela tinha uma inteligência única e específica lógico-matemática, ou seja, racional. Ela tinha a capacidade de resolver alguns problemas e era focada nessa inteligência. Outros autores vieram depois e trouxeram outros tipos de inteligência. Por exemplo, inteligência musical, inteligência intrapessoal, interpessoal, inteligência emocional.
Fala-se até de inteligência espiritual. Fala muito sobre inteligência existencial, espiritual também, até inteligência intuicional, que também já tem sido trazido. Então, existem múltiplas inteligências, e aí o que se denomina uma pessoa inteligente, isso é muito relativo, mas não focado somente numa inteligência racional, que você consegue resolver um problema de alguma forma, mas sim que você tem outras habilidades e outras inteligências, e essa multiplicidade de inteligência acaba sendo mais rica do que uma inteligência única. E a inteligência artificial, ela é necessariamente única e exclusivamente racional? Lógico-matemática? Creio que nesse momento sim, ainda. É claro que a gente tem próximos passos, mas ela ainda está muito ancorada numa programação. E essa programação está associada a uma inteligência lógico-matemática e racional. Então, essa inteligência ela pode ter uma capacidade muito maior do que seres humanos, porque ela tem um número de processamento muito maior do que a gente consegue processar. Até por isso que elas estão passando em testes de OAB, em testes de faculdade, muito mais avançados até do que um ser humano. Joga xadrez melhor do que o melhor enxadrista. Exato, exato. Mas ela ainda depende muito dessa programação humana e da capacidade de processamento de máquina. Então, ela está muito associada a esse tipo. Por exemplo, Elon Musk e Bill Gates, aquele outro do Meta, como que é o Zuckerberg, né? Começaram a ficar um pouquinho perplexos com a velocidade do desenvolvimento dessa tecnologia, porque ela realmente resolve muitas coisas, muitas dores do ser humano. Por exemplo, vou no médico, não é? Eu estou com dengue, não é? Eu não fiz ainda o exame, não é? Mas eu falo com o Google, mas eu mesmo vou ler e fazer o meu juízo. Aí o Google me fala que pode ser de tudo, inclusive nada. Mas se for uma inteligência artificial preparada para fazer o pré-atendimento, não é? Ele vai me fazer as perguntas certas, eu vou dar as respostas certas, e ele vai fazer um diagnóstico considerando toda a literatura que saiu até hoje sobre dengue. Quem é o médico que vai me atender num pronto-socorro, que conseguiu ler a última pesquisa séria sobre dengue? Difícil. Uhum. Então, ele vai confiar no diagnóstico de uma inteligência artificial, como ele não é capaz de saber, olhando para o olho da pessoa, quantas plaquetas a pessoa tem. Eu acho que você está abaixo de 100, porque você está meio abatido. Mas se leva no laboratório, alguma inteligência artificial conseguiu captar que aquela pessoa está com 102.000 plaquetas, portanto, está abaixo do nível normal, que seria 150. Ora, parece que a inteligência artificial já veio há algum tempo aqui, não é? E aí, de alguma forma, a gente tem que usá-la como aliada, né? Eu acho que ela tem que ser muito bem utilizada justamente para esses fatores onde a gente tem uma limitação ou de pessoas, ou de capacidade, e ela pode muito mais agregar a um outro tipo de inteligência em um olhar humano, que a gente não pode deixar de excluir ou de ter. Por exemplo, uma inteligência artificial ainda não tem intuição. Ela até pode ter, mas aí a gente pode chegar num outro ponto do que é intuição e como que essa intuição pode ser moldada. Mas tem um fator humano que ainda acaba sendo muito relevante. Senão, daqui a pouco, a gente tem o ChatGPT atendendo confissão, uma vez que ele também pode ter dar os melhores conselhos. Dar os melhores conselhos. Então, acho que as organizações grandes que estão pedindo um freio, na verdade, é quase que não é um freio. Tem outras questões comerciais envolvidas nessas empresas, né? Porque elas ficaram para trás versus algumas empresas que já avançaram. Então, elas estão pedindo freio porque elas querem correr atrás do prejuízo. Mas aí é uma outra questão comercial. Porque o ChatGPT GPT, né? Vai lá, ChatGPT. É uma empresa inovadora, iniciante, não é? Que entrou agora na corrida. Que, não é nenhum dos grandes grupos que estavam aí. Era o Elon Musk que estava como um dos responsáveis por essa empresa. Ele não acreditou nesse projeto, descontinuou esse projeto. Uma mulher CEO tocou esse projeto para frente e fez ele evoluir. Então, assustou todo mundo. E assustou todo mundo. Então, porque eu não sei se você sabe do que a gente está falando. O que eu sei, mas eu sei muito pouco, é que você tem um chat lá que você vai dando ordens, tá? Olha, acabei de fazer para dizer assim, escrever o livro Espiritualidade Conciliadora, comprem, que está maravilhoso, não é? Já foi lançado.
Diálogo, perdão e reparação, mas nós não temos capa, não temos diagramação, não temos conceito gráfico nenhum. E aí eu vou dizendo lá, o título é esse, o autor é esse, o livro fala mais ou menos disso, daquilo. Prepare uma capa de vanguarda, uma capa inovadora. Ele fica pensando, busca todas as alternativas possíveis de fotos, até cria uma foto que não existe, não é? Crie fotos de pessoas, inclusive. Foto de pessoa que nem existe. Exato. E aí está um segredo, talvez na comunicação da inteligência artificial, que é você saber fazer as melhores perguntas. Como é que você faz as melhores perguntas para obter as melhores respostas? Isso não é da inteligência artificial, né? É da nossa própria comunicação. Acho que uma pessoa que sabe fazer as melhores perguntas acaba tendo um pouco mais de acurácia e Agora, assertividade. o que eu ouvi dizer é que para fazer essa capa inovadora, essa aqui saiu do Padre Zezinho, que comprou esses 2 girassóis, fotografou esses 2 girassóis e estava lá do lado, saiu do Padre Zezinho essa capa. Mas, se fosse uma capa montada no chat GPT, ele teria formado a partir de vários outros conhecimentos e ele não pagou direito autoral e nem tem como mapear tudo que ele usou, porque ele foi varrendo onde ele passava e não pagou direito autoral. Talvez ele pegou um pedaço de girassol, né? A gente colocou aqui dentro 2 pedacinhos do girassol, mas essa é uma inteligência humana minha inclusive, que tirou um pedaço daqui e pôs aqui, né? A foto é do Padre Zezinho, foi ele que tirou a foto. Então essa também é dele. Exato. É um problema isso de direito autoral. É um problema, por isso que precisa ter um freio para a gente parar em algumas questões éticas e morais, né? De até o limite que essa inteligência artificial pode ir. Mas eu reforço que ela é super positiva. Acho que é uma inovação disruptiva que a gente está vivendo, assim como a gente já viveu quando chegou a internet, né? E aí várias preocupações existiam lá atrás. Se a internet iria roubar o emprego das pessoas, como é que a gente iria se relacionar com a chegada da internet. Agora Essa é uma outra onda de inovação e empregabilidade é fundamental. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em 1 minutinho. A gente volta já. Estamos aqui com o programa Rema, hoje trazendo o mestre em comunicação e inovação, Diego Tiarroque. Você falava no bloco anterior que a inteligência artificial ainda não tem capacidade intuitiva. Eu vou lançar uma hipótese para você, eu quero ver como é que você reage em relação a isso. Eu acho que o pensamento racional, a inteligência racional, ela é feita de silogismos sucessivos, não é? Eu penso que 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, e eu vou assim progressivamente concluindo. Então, a razão é feita de conclusão. A inovação, ela é fruto da simultaneidade, ou seja, lá dentro da sua caixa preta, da sua black box, você coloca muita coisa, vai colocando, e em algum momento isso sai sob a forma do novo, que é o fruto da união simultânea de várias informações, que acontece no inconsciente. Por isso a intuição exige a contemplação, entrar num êxtase. As grandes ideias inovadoras surgem, às vezes, em momentos que nós não estamos preparados para receber essa dádiva. De onde surge uma canção que não existia até então? Conheço um coração. De onde veio isso? Não é? De onde veio Maria de Nazaré? Levou 2000 anos para alguém cantar isso desse jeito, né? E quantas canções novas ainda vão surgir, né? Que não tem, mas alguém vai fazer. E outras invenções e tal. Será que a inteligência artificial, a máquina, ela não é mais hábil para a simultaneidade do que o ser humano? Porque depende da intuição? Acho que em certa medida sim, até porque a inteligência artificial já faz música, né? E já faz músicas de forma muito sofisticada. Que parece que foi um humano que fez. Que parece que foi um humano que fez. Mas aí eu acho que tem uma outra questão que não sei se está diretamente relacionada à intuição, mas talvez relacionada à unção também, padre. Então, eu acho que tem um fator que extrapola o fator humano, né? Eu acho que é o fator do dedo de Deus mesmo, que aí acho que
através do Espírito Santo nos inspira, e acho que tem um degrau acima de então, quando a gente você fala desses acredita tipos de que a inteligência. inovação não é fruto só da intuição, mas também da inspiração? Sim, creio que sim. E essa inspiração vem da nossa fonte maior, que é Deus. Ou seja, nós somos um eco criativo do Criador. Uhum. Né? Então, algo de Deus. Deus criou o mundo e disse, agora continua criando. Se Deus é criador, nós somos criativos. Você acha que, então, a máquina, por mais capaz de relação simultânea de dados, ela pode produzir um pouco mais do mesmo que pareça novo, não é. Na verdade, faltou um elemento humano ali, que é a inspiração. Você vai comer aquela comida e diz assim, foi uma máquina que fez, falta alguma coisa, falta o quê? Né? O toque humano, até a capacidade de errar. Exato. A capacidade de errar também acho que é um outro fator importante na comunicação, né? Quando a gente fala, e aí vale para humanos e vale para a inteligência artificial. Quando a gente fala da cultura do erro, a gente aprende com os erros. E aí a inteligência artificial aprende com os erros também, mas muito mais do que isso, a gente aprende muito mais com os erros do que os acertos. Então é uma cultura do erro, não foco no erro, mas como é que eu tiro uma aprendizagem a partir dos erros, e assim a gente vai Uma evoluindo. pessoa que está nos ouvindo agora dizendo assim, eu gostaria de ser um comunicador eficiente, eu sou porteiro do meu prédio, eu sou sacristão, eu faço leitura lá na igreja, eu sou padre, eu sou uma professora, um professor. Todo mundo se comunica, dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrambica, né? Quais seriam alguns segredos bem práticos assim para quem quer entrar nessa escola da comunicação eficiente? Legal. Aí eu queria mudar um pouquinho da comunicação eficiente para a comunicação eficaz. Vamos lá. Tirou a minha pergunta seguinte. Qual a diferença entre eficaz e eficiente? Vamos lá. Se a gente fosse fazer uma analogia para um time de futebol, para um jogo de futebol, o que é um time eficiente? É um time que só atacou e aí que conseguiu fazer vários lances, que só jogou lá no ataque, que joga bem, que chutou 50 lances do fez gol tudo direitinho no jogo, mas não fez gol. E não ganhou. E o que é um time eficaz? O time que teve uma única oportunidade ali e fez aquele gol e ganhou de 1-0. Então, essa é a diferença da comunicação, da eficiência para a eficácia. A eficácia é quando eu consigo atingir um resultado. Uma comunicação eficiente pode ser a gente estar aqui falando com a melhor tecnologia, transmitindo em vários canais. Essa pode ser uma comunicação eficiente, mas ela está sendo eficaz? Ela está chegando do outro lado e a outra pessoa que está recebendo está fazendo uso dessa comunicação? Então, a comunicação eficaz acaba sendo muito mais relevante do que uma comunicação eficiente. Qual que é o primeiro segredo? A gente se colocar no lugar do outro, é o que a gente chama nas organizações, nas empresas, de customer centric. Palavrinha chique, mas como é que a gente coloca o cliente no centro, ou a pessoa que vai receber no e se eu fosse você, aquela história? E se eu fosse você? Então, é um olhar empático para a comunicação. Mas antes até de comunicar, acho que tem uma etapa anterior, que para ser um bom comunicador é ser um bom ouvinte. Então, fazer uma escutativa, acho que talvez seja o primeiro segredo, a primeira dica, o primeiro passo. Por isso que Maria foi uma comunicadora eficiente. Exato. Para ter uma comunicação eficiente, é você conseguir escutar. E é difícil, leva tempo para a gente conseguir. Você falou uma palavrinha muito rápida, que a arte da escuta passa pela empatia. Isso. Como é que é isso? A empatia, entendo também que não é você se colocar no lugar do outro, porque você não vai conseguir calçar o sapato do outro, porque você não tem a vivência do outro, você não tem as dores, mas como é que eu tenho empatia sem julgamento, entendendo o cenário que aquela pessoa está inserida. Então, como é que eu escuto dessa forma empática, mas através de um olhar sem julgamento para aquela pessoa que recebe. Então, é uma escuta onde a gente faz uma escuta ativa, que é diferente de só ouvir, né? Eu posso estar ouvindo um monte de coisa, mas não processando e não estando 100% ali naquele momento presente. Então, a escuta ativa, empática, passa por eu estar 100% no momento presente, que é o que o pessoal chama de mindfulness hoje, né? Estar 100% ali no momento presente, porque a gente ou está no passado ou a gente está no futuro. É difícil a gente estar conectado ali naquele momento. Então, ser onde eu estou. Ser onde eu estou através de uma escuta. Então, é o primeiro passo para você comunicar. Então, antes de falar, é saber ouvir. Acho que parece que a pedagogia disso passa por uma técnica milenar que os gregos já chamavam de maiêutica, não é? Que é a pergunta. Não é? A pergunta.
aqui nesse programa eu tenho que fazer perguntas, né? E um entrevistador que dá respostas, ele não está entrevistando, né? Ele está sendo entrevistado. E eu me dei conta que Jesus falou 300 coisas. Até escrevi um livro chamado 300 Conselhos de Jesus. E dessas 300, 100, Diego, 100, eu fui contar, são perguntas. Quer dizer, o maior comunicador da história perguntou 1/3 das vezes que falou. Aí eu fico me perguntando, será que eu perguntei que chega? Perguntar é um jeito de amar, porque eu deixo que o outro responda. O segredo da boa pergunta, da escuta, você chamou isso de escuta ativa, né? Como é que eu entro nessa escola da perguntatividade? Isso, acho que tem algumas questões. Primeiro, você conseguir fazer as suas perguntas internas, antes de pergunta para o outro. A gente se questionar muito, então acho que é um fator importante para a comunicação, para o nosso autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, entender se você se faz perguntas. Porque senão você vai como o nosso poeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e você vai indo sem se questionar. Então, acho que fazer uma autorreflexão, né? A nossa autoconsciência e essa reflexão diária de se fazer perguntas. Será que o que eu estou fazendo está linkado com o meu propósito de vida? Eu estou vivendo certo? Eu estou vivendo da maneira correta? Então, acho que perguntas internas talvez seja até um primeiro passo do que perguntas externas. Um olhar para dentro primeiro, uma autorreflexão. E depois que a pessoa se perguntou, se questionou, não estava nosso coração ardendo quando ele falava conosco pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Os 2 discípulos de Emaús fizeram perguntas para si mesmos. Mas, e aí depois? E Maria perguntou, como acontecerá isso? Eu não conheço o homem. Quer dizer, vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, Jesus, lá no templo de Jerusalém, na adolescência? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, eu estou perguntando se tu me amas, não se tu gostas de mim. Pedro, tu me amas? Quem dizem por aí que eu sou mulher, ninguém te condenou? É um monte de perguntas. Tinha um doente que era lógico que queria ser curado. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ou seja, Jesus era um mestre na pergunta. E para professores, né? Você de vez em quando dá aula, dá palestras, né? Qual é o segredo de aplicar isso, por exemplo, numa sala de aula? Legal. E aí a gente já vem para Paulo Freire fazia muito isso, né? De fazer perguntas também, já utilizava o método de Jesus ali embaixo da árvore, ensinando embaixo da árvore para as crianças. É um modelo muito novo que tem surgido de você fazer aula inversa. Então, você começa com as perguntas. Por quê? A gente aprende muito com as perguntas. Sala de aula invertida. Sala de aula invertida. Então, antes de você já trazer todo o conteúdo mastigado, e aí existe até uma que se chama pirâmide de Glasser. Como é que a gente aprende? A gente aprende muito mais do que só lendo, do que só ouvindo. A gente aprende quando a gente pratica, quando a gente faz perguntas. Então, a gente tem uma capacidade de aprendizagem maior quando a gente pratica ou quando a gente ensina alguém sobre algum assunto. E aí, nesse contexto... Serve para os pais em relação aos filhos também. Exato. Então, nesse contexto, esse modelo de aula invertida acaba sendo muito, muito produtivo porque a gente começa fazendo perguntas. E aí tenta, a partir de perguntas, resolver algum problema, para que depois a gente traga uma discussão com uma visão mais coletiva, né? Então, acho que também é um outro segredo da comunicação. Quanto mais a gente pensar de forma colaborativa e coletiva, o conhecimento e a comunicação flui de forma mais fácil, né? Então, a comunicação sempre depende de outras pessoas. E quando a gente pensa isso como grupo, isso pode se tornar cada vez mais potente. E as perguntas cada vez mais ricas e a gente aprendendo um com os outros. É o que a gente falou no programa anterior das inteligências coletivas, que são muito maiores do que só a soma das nossas inteligências, né? Acaba sendo muito mais do que Alguém já chamou isso também de construtivismo, não é? Que é mais genérico, mais amplo. Mas interessante. E para o vendedor? Tem alguém aqui que está querendo... Ali diz assim, puxa, eu trabalho numa loja e eu preciso vender roupa, ou vender biscoito, sei lá, vender jornal, ou vender produto, suprimento de informática. Qual o grande segredo da comunicação eficiente para o bom vendedor? Legal. Aí, vamos voltar nas perguntas, porque você saber o que seu cliente quer é a chave para você conseguir vender qualquer coisa, né? Então, voltamos na escuta, voltamos em saber fazer as perguntas para entender qual que é a necessidade daquela pessoa.
A partir da necessidade você implementa. E tem um lance também que é o canal da comunicação, né? Se a gente for lá no beabá da comunicação, que tem um interlocutor que faz a comunicação através de um canal, esse canal pode ter ruídos e essa comunicação chega para quem você quer e ela volta falando que essa comunicação foi bem efetuada, o canal acaba sendo hoje muito importante para a comunicação. Existem vários canais, aí, desde os canais digitais até um bate-papo, e você entender qual que é o canal adequado para o seu público-alvo, a chance de você ter uma eficácia melhor na comunicação é maior. Então, eu acho que não só a escuta, mas a observação de entender hoje, né, com todos os tipos de canais que a gente tem, qual que é o canal melhor porque você quer comunicar, também é uma chave de sucesso, inclusive não só para vendas, mas para tudo. Né? E na hora em que a pessoa entra na loja, né? Então estou imaginando, tentando aplicar na prática isso que você falou. Ele cumprimenta, diz assim, eu posso ajudar em alguma coisa? Já foi a primeira pergunta, não é? Uhum. Temos exatamente o produto que você precisa? Não, já errou, né? Uhum. Você nem sabe o que ele precisa, né? Você sabe que minha mãe uma vez saiu comigo para comprar um carro. Ela estava com o dinheiro para... Minha mãe, quando sai para comprar um carro, é porque ela vai comprar um carro, não é? E ela já tinha um carro, queria trocar, mas ela disse, hoje eu não volto para casa sem decidir. Fomos em tudo que é concessionário, eu não vou falar os nomes naturalmente aqui, e encontramos um monte de vendedor pitbull. Opa, essa parece que vai comprar. E ela se interessava, ele mostrava o carro que ele tinha, até que chegou num ex-aluno dela, não é? Que acho que foi um bom aluno, porque vendeu o carro para ela, né? Aliás, vendeu já o segundo, já trocou com ele, ela falou, eu quero ir lá, agora não foi mais nenhuma outra, foi na mesma. E ele fez a pergunta, ele disse, o que a senhora procura num carro? Ela não procurava. Os outros estavam dizendo a cor, a potência. Ela não estava nem aí com isso, estofado, se era o último tipo, não. Ela tem 1,5 m, né? E ela queria um banco que ela pudesse sair e colocar o pé no chão. Era a única coisa que ela queria, que ela ficava irritada, que ela não conseguia sair direito do carro. E ele disse, por que a senhora não entra? Vamos ver como é que a senhora sai. E deu certo, ela gostou, mas muito foi a venda. Uhum. Né? Ele conseguiu fazer a leitura da dor que ela tinha. Né? E é o que grandes organizações fazem, tentam criar produtos para resolver um problema. E aí isso é um ponto porque muitas startups, que são essas empresas modernas que são criadas rapidamente, falham. Elas não falham porque não têm dinheiro, ou elas não falham porque não têm as pessoas certas, elas falham porque criaram alguma coisa que ninguém quer. Então, aí é um primeiro passo, né? Você precisa criar alguma coisa. Quando você pensa em criar uma empresa, pensa em criar um produto, a primeira coisa que você tem que pensar é que dor eu quero resolver? Que problema eu quero resolver? Esse é um problema só meu ou é um problema de mais gente? Aí você faz pesquisas e descobertas para entender e validar aquela hipótese. É verdade, tem autores que escrevem livros porque tem muita coisa para dizer. Uhum. Mas só que ninguém quer ouvir aquilo. Exato. Né? Padre Zezinho, nesse livro, né, Espiritualidade Conciliadora, ele oferece o remédio da conciliação para tempos de polarização. É a dor desse momento. O cunhado saiu do grupo do WhatsApp. A família está brigada por questões de natureza política ou mesmo religiosa, né? E ele apresenta aqui dicas fantásticas para quem quer promover a conciliação. Aliás, existe hoje até uma pós-graduação, eu não sei, é uma faculdade de São Paulo, que está oferecendo pós-graduação em conciliador. É uma nova profissão. Aquela pessoa que está na empresa para criar coesão. Aliás, parece que comunicação não é só informação, é comunere. Eu ouvi dizer que tem essa semântica, né? Essa etimologia latina, né? Pegar junto. Então, comunicação seria, mais do que informar, seria congregar. Mas o nosso tempo é cruel, né? Já terminamos o segundo bloco, está tão delicioso. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltamos para o último bloco do programa Rema de hoje, que traz o comunicador eficiente, que está respondendo perguntas, mas também fazendo muitos questionamentos, Diego Tiarroque. Eu li um livro na Itália, depois agora parece que até já está publicado no Brasil pela editora Paulus,
Fake Pope. Eles selecionaram 100 mentiras a respeito do Papa Francisco. E foram atrás, um grupo de jornalistas, foram atrás da origem. E não era tão ingênuo, não é um adolescente no seu quarto ali, que não tinha o que fazer e acabou criando uma mentira ou uma imagem distorcida lá no Photoshop dele. Não. Eram empresas que gostariam de desacreditar a mensagem do grande líder por algum motivo, não é? E nesse livro eles dizem que a mentira tem 70% mais de chance de viralizar do que a verdade. Não é? Por que isso? Por que a fake news parece que encanta mais as pessoas do que uma verdade? Porque geralmente a verdade é mais dura, né? A gente não quer aceitar. Então é mais fácil pegar uma mentirinha aqui, ou então eu compartilhar alguma coisa mais simples do que a verdade. E a verdade acaba sendo mais profunda, e aí, talvez isso pode doer um pouquinho mais nas pessoas quando a gente recebe alguma verdade. E aí existe também o que a gente já falou sobre os algoritmos, né? O que os algoritmos entregam? Eles entregam o que é mais curtido, o que é mais compartilhado. Então isso acaba viralizando muito mais. Até quando a gente está recebendo algum tipo de notícia, ou quando a gente recebe alguma notícia que a gente curte ou compartilha, e às vezes a gente nem precisa curtir, a gente só precisa parar o nosso feed naquela notícia. As redes sociais já sabem que aquela notícia nos interessou mais, mesmo que a gente não curta, só porque a gente passou e parou naquela notícia. Ou quando a gente fala alguma coisa e a gente acha que o nosso celular está ouvindo, e ele está ouvindo tudo que a gente está falando, isso também vai entrando no... TikTok é impressionante. Vai entrando no Se algoritmo. eu falar de cobra, daqui a pouco só aparece cobra. Aparece cobra. Vai aparecer daqui a pouco. Então, acho que tem essa questão de cada vez mais essas notícias são viralizadas, porque ela vai sendo retroalimentada com base em tudo que a gente está vivendo. E tem vários interesses envolvidos nisso, né? Desde os interesses políticos até o interesse das empresas, e aí acaba viralizando muito mais. Ouvi dizer que, não sei se é mito, se é verdade, que na origem do cinema, eles usavam isso de maneira muito rudimentar, promovendo uma mensagem subliminar, colocando, beba tal refrigerante, de 10 em 10, porque o cinema, não sei se você sabe, é um monte de fotografia que anda e provoca movimento. É mais ou menos isso. Será que no mundo digital hoje, os algoritmos e tudo isso que você falou, tem algum tipo de poder subliminar? Existem técnicas estudadas para fazer com que o olho da pessoa, que aquilo que ela viu, vá direto ao subconsciente sem passar pela consciência? Ou seja, eu não sei por que estou com uma raiva do Papa, e alguém está criando como se fosse no cinema, né? O Papa é ruim, o Papa é ruim, o Papa é ruim, o Papa é ruim. Né? Muito mais sofisticado hoje, né? Antigamente existiam esses mitos mesmo, também nem sei se é verdade. Desenho da Disney, né? Que falavam que tinham coisas estranhas também. Disco da Xuxa, que se você andava de ré, né? Andava de ré, ele falava sobre o demônio, enfim. Tem muito mito em cima disso. Muito mito. Mas hoje sim, isso é muito sofisticado. Mas parece que realmente o olho é capaz de captar mensagens que a consciência não viu. Eu acho que o cheiro também, o que a gente sente, por isso estou me sentindo mal aqui, não sei o que é. Alguma coisa em mim captou um negócio que a minha consciência não sabe por que eu estou me sentindo mal. Vai direto para o seu subconsciente. Vai direto para o subconsciente. Tem um documentário muito interessante que chama O Dilema das Redes, que trata um pouco desses perigos, né, que a gente vive hoje, como que as empresas usam isso para promover as próprias organizações. Então. Você acha que jogos eletrônicos que povoam a cobiça das nossas crianças e adolescentes, né, são capazes de criar algum tipo de comportamento que leva alguém a entrar numa escola e matar crianças? O que você acha? É uma tragédia, né? Do lado da minha cidade natal, de Brusque, lá em Blumenau, vai aqui a nossa solidariedade, né? Todo aquele povo, mas todo mundo perplexo, não entende por quê. É uma pessoa insana, mas parece que era mais gente, e não é a primeira vez que acontece no Brasil, e nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, aconteceram coisas parecidas com adolescentes que confundiram a fantasia com a realidade.
que acontece? Como é que a gente vai superar esse tipo de Exato, problema? até porque essa fantasia se torna realidade, não só nesses casos, né, mas muitos casos de suicídio também, de maus tratos, enfim, atrapalhando muito do que a gente faz. Aí eu acho que tem uma oportunidade grande, eu vejo esse desafio como uma oportunidade da igreja também assumir um protagonismo nas redes e usar isso ao seu favor, né? A gente explora pouco ainda. Talvez a gente esteja um pouquinho atrasado, né, do que o mundo está mudando, e aí o mundo está mudando muito rápido, a gente precisa acompanhar. Então acho que vejo como fundamental um papel da igreja também de assumir essa nova realidade, o novo normal. Esse é o novo normal. As redes estão aí, as pessoas vão ter cada vez mais acesso, cada vez mais isso vai estar dentro da gente, daqui a pouco dentro mesmo, fisicamente. E aí, como é que a gente faz o bom uso disso? Então, eu acho que também é um papel nosso de... Você falou ainda um pouquinho sobre presença, né? Que é ser onde eu estou, ouvir como quem está num verdadeiro processo de imersão. Eu estou aqui conversando com o Diego Tiarroque, especialista em comunicação inovadora. Eu não estou no meu trabalho lá no escritório da Associação Brasileira, etc. Tal. Não, eu estou aqui. Aquilo já... Eu não estou ainda no amanhã, onde eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não estou lá, eu estou aqui. Você acha que o digital, ou como chamam, o virtual, tem alguma densidade de presença? Assim, tem gente que acha que educação à distância não é presencial. Não é? Uma vez eu vi assim, nós temos aulas presenciais e aulas EAD, à distância. Né? Eu estou meio confuso com isso daí, né? Como é que você avalia essa questão de presencialidade e virtualidade, digitalidade? E tem gente que está na aula presencial e não está na aula presencial. Porque está no WhatsApp? Exato. Você sabe que em Harvard estão proibindo computadores em sala de aula e celular? É mesmo. Estão voltando para o giz e olho no olho. Claro, uma academia. A pessoa vai na academia e fica andando na esteira com o celular? Uhum. O instrutor, coach, sei lá como é que chama, o personal trainer, né, vai dizer para ele, olha, depois você toma um banho, vai mexer no seu celular, mas agora foca no exercício, não é isso? Você é atleta também, não é? Exato. Você corre com o celular na mão? Não dá para correr com o celular na mão. Mas a gente pode aproveitar algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu estou pedalando e estou ouvindo um audiobook, estou ouvindo o livro. É uma técnica que eu desenvolvi, mas aí eu já pedalo há bastante tempo. Então eu não preciso pensar muito para pedalar. É um exercício que, para mim, já está enraizado aqui. É quase como tomar banho. Entendi. E aí eu ouço um audiobook. É uma técnica muito interessante para ler vários livros de forma mais rápida. E coloco os livros para estarem ali. Eu estou presente onde eu estou, mas eu estou conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente é multitask, que a gente é multitarefa. E, na verdade, a gente não é. Existem estudos, inclusive, que falam que quanto mais coisas a gente está pensando que está fazendo em simultâneo, mais o nosso cérebro vai cansando e menos produtivo a gente é. Então, a gente acha que consegue fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, mas, no fundo, a gente não consegue. Até porque o tempo que a gente demora para mudar de uma coisa para outra, e aí fazer esse setup, né, de desconectar de uma coisa e para outra, isso leva um tempo, a gente já perde esse tempo de mudar de tarefa. Então, a gente se torna mais produtivo quando a gente começa uma coisa, termina uma coisa, começa outra coisa, termina outra coisa. Você acha que a Mariana, sua esposa, vai concordar com isso? Ela não pensa... Porque dizem que as mulheres têm mais simultaneidade. Na verdade, eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. Eu acho que mulheres talvez tenham a capacidade de trocar de assuntos de forma mais rápida e mais autônoma do que talvez Então é uma questão mais de linguagem do que de multifocalidade. De multifocalidade. Existem até técnicas que falam que você... Tem uma técnica que chama técnica Pomodoro. Falamos da Itália lá, que é você foca 25 minutos numa tarefa, descansa 5 minutos. Foca 25 minutos numa tarefa e descansa 5 minutos. Porque para o seu cérebro, cognitivamente, você sabe que você vai ficar focado aquele período de tempo e você não se distrai com outras coisas. Então, tira a notificação do celular, fecha tudo que você está fazendo e foca 25 minutos. Eu usei bastante isso para escrever a tese do mestrado. Acabou 25 minutos, você sabe que você tem uma recompensa de um descanso de 5 minutos e aí depois você volta. Então, existem técnicas que dizem que você é mais produtivo quando você tem um único foco, porque você só acha que consegue equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo e alguns pratinhos vão cair, no fundo eles não deveriam nem subir, né? Entendi. E voltando à questão da presença,
um especialista em Bíblia, chamado... daqui a pouco eu digo o nome dele. Ele disse que contou quantas vezes na Bíblia Deus diz, estou convosco, eis que estou convosco, né? Carlos Mesters. E é uma coisa absurda o número de vezes que na Bíblia é essa mesma insistência. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Moisés, como é teu nome, Senhor, diante da sarça ardente? Eu sou aquele que estou contigo, né? E eis que estou convosco, né? Então parece que Deus se define como presença, né? E o verbo, que eu acho que é o digital, se fez carne, que seria o analógico, né? E criou uma comunidade. Eu acredito que há uma densidade de presença no virtual. Uhum. E quanto maior a sincronicidade, maior a presencialidade. Ou seja, quando as pessoas estão ao mesmo tempo, não é? Sincronizadas, né? Mas chega no final, a pessoa pede um lanche aqui pelo celular e não come o celular. Ela tem que comer o lanche. Uhum. Então é isso, não é? Vai chegar um momento que tem que deixar o celular de lado, tem que deixar a virtualidade de lado e é o corpo a corpo, é o abraço, né? Olha o metaverso que chegou e já foi embora, né? Porque... Não deu tempo, hein? Você acha que é uma bolha? Acho que é. E já estourou e aí já não vingou, né? Uma tecnologia que acabou não dando certo. Nossa, Diego, o tempo vai chegando no final. Sabe o que eu gostaria de conversar com você? Num outro programa, já está convidado, porque vocês viram que não tem fim, né? 3 blocos de 20 minutos, a gente passou, plac, acabou. Queria ver essa questão do metaverso, mas de todos os metaversos, ligado a criptomoedas, né? E a inteligência artificial. Esse triângulo aí, triângulo das Bermudas, né? Que é possível que vai criar um admirável mundo novo ou não? Será que vai criar uma bolha, um monte de gente investiu bilhões e agora deu em nada, como Second Life, lembra? Eu ainda acredito no mundo mais humano. Eu acho que tem essa pegada que a gente ainda não conseguiu esgotar no metaverso, na inteligência artificial, e acho que nessas relações, cada vez mais a gente olhar para as comunicações e para as relações com presença das pessoas que estão cada vez mais perto da gente e às vezes a gente está tão distante. Eu acho que ainda tem um propósito nobre nisso, de você olhar de forma humana para as relações, principalmente das pessoas que estão mais conectadas, mais próximas. É verdade. Fica aqui a nossa esperança, né? Quando inventaram a máquina a vapor, na aurora do capitalismo inglês, algumas pessoas disseram, vai criar desemprego. Aí disseram, não. O que uma máquina a vapor agora faz, substitui 20. Mas isso vai fazer com que todo mundo trabalhe menos e vai poder aproveitar melhor o final de semana. Aí depois veio a energia elétrica. E aí depois veio o computador. E aí agora não é mais... Faz o trabalho... Agora vem a robô, a robótica, né? Faz por 1000. Então vai ter desemprego. Não. Nós vamos ter muito mais tempo para ir para o cinema, para o teatro. Mas onde é que está o povo do cinema, né? E onde é que está o tempo que não aparece, né? Cadê esse tempo livre que eu vou poder desfrutar porque a máquina está trabalhando por mim? Você acha que tem algum problema aí nessa química? Cada vez mais desafiador, né? Aí como é que a gente utiliza melhor o nosso tempo e usa as máquinas a nosso favor, né? O ChatGPT, o que a gente falou de inteligência artificial, é incrível para algumas coisas, e aí como é que a gente faz o melhor uso dessas tecnologias? Acho que é o grande desafio que a gente tem que acordar todo dia e ter essa chavinha de consciência de que eu preciso usá-las, mas ter um uso consciente e fazer o bom uso delas para a nossa vida. Que conselho você daria nesses últimos 2 minutos do nosso programa para alguém que é um empreendedor, que tem uma empresa talvez, né? Mas olha, como é que comunicação eficaz, agora não eficiente, só eficaz, pode ajudar os processos de uma empresa de inspiração, por exemplo, cristã, quer fazer da sua empresa uma empresa lucrativa, né? Mas também ética e tal. Que conselho você daria? Legal. Primeiro, acho que é ter o propósito e objetivos bem claros, né? Quando a gente tem o propósito e os objetivos claros,
isso favorece qualquer decisão que vem depois de uma empresa. Então, por que a sua empresa nasceu? Tem uma metodologia que fala comece pelo porquê. Então, você precisa começar pelo porquê, para depois você chegar no que você vai fazer e como você vai fazer. Então, talvez a primeira dica é, por que você está criando uma empresa? Por que essa empresa existe? Por que ela nasceu? E aí, a partir disso, você desdobra para outras coisas. Acho que uma segunda dica é, a gente precisa estar digitalmente presente, de alguma forma. Não tem como a gente fugir. Qualquer segmento, qualquer empresa, qualquer ramo de atividade, se a gente não estiver conectado hoje, a gente está fora do mercado. Ou muda ou morre. É irrelevante. É bem relevante. Então, acho que uma segunda dica é você precisa estar com uma presença muito digital. E a terceira, acho que é trazer a verdade na comunicação. Acho que tem essa questão desse lado humano que, por mais que a gente automatize esses processos, que a gente usa inteligência artificial, quando a gente comunica com verdade, essa comunicação se torna cada vez mais eficaz. Então, a verdade acho que acaba sendo um papel importante quando a gente pensa na comunicação. Olha, escreva um livro sobre isso, Caminho, Verdade e Vida na Comunicação Eficaz. Você falou das 3 coisas, né? Olha, gente, foi muito bom conversar sobre comunicação. Poderíamos ir longe aqui nessa conversa, é um poço sem fundo, né? Mas eu quero agradecer, Diego, a segunda vez que você vem, já virá uma terceira com certeza, porque temos muitas dúvidas aí a respeito de comunicação eficaz, não eficiente. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal Padre Joãozinho e seja sempre notificado aí de quando entrarmos ao vivo com o terço, com o mini sermão e com todas as nossas catequeses. Nós vamos ficando por aqui e você acompanhe agora a Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.